Fala galera, Fabiano Luzes, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Trabalhista, no Instagram, mais um Papo Trabalhista visando levar conhecimento, tentando levar aí informação importante para todos vocês. Estou vendo aqui meu querido amigo Marcelo Lemos, um abraço, querido. Fagner já está. Por que será que o Dr. Fagner já está tão rápido hoje? Grande Fagner, um abraço. Um abraço a todos, gente. Hoje nós vamos conversar um assunto saindo um pouco da figura do juridiquês, né? A gente ontem teve um bate-papo diferente, falando sobre direito nos Estados Unidos, né? Também já falamos sobre cadê as vestes talares. Essa aqui é uma veste mais do que talar, olha aí. Deixa esse negócio de vestes talares para lá. Deixa eu falar uma bobagem, esquece. Verdade, Fagner, tô brincando. Verdade, você está sempre aqui mesmo. Gente, mas hoje tem um especial. Você sabe que hoje tem um motivo especial para você estar aqui, né, querido? Vocês vão saber daqui a pouco o motivo. Mas, pessoal, assim, recomendo aí, se vocês entenderem, que esse assunto pode ser pertinente ajudar na atuação de todos vocês, né? O que acontece? Um abraço para todos do Mate. Ontem foi um prazer enorme participar, né, do painel com tantas outras pessoas. Querido Mauro Schiave, professor Mauro Schiave, um abraço. Professor, mestre aí, processo. Pessoal, então deixa eu explicar para vocês o que a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar hoje de um assunto que tangencia a atividade jurídica. Tangencia por quê? Eu sei que a gente se preocupa muito com as NMPs, já fazendo uma referência ao professor Mauro Schiave, com a parte de processo. É importante a gente saber toda essa parte técnica, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas é muito importante que a gente também aprenda e saiba algumas aptidões que nos ajudam, inclusive, no nosso dia a dia profissional. Por exemplo, quantos de vocês já devem ter se perguntado, se questionado em algum momento, né, quando você tem um enfrentamento ou alguma questão com relação ao cliente, com relação à testemunha. Estou falando no sentido pessoal mesmo, né? De repente não tem exercício de paciência, ou ainda com seu ex-adverso. Quantas vezes a gente verifica em audiência que os ex-adversos eventualmente entram em zonas de desconforto, de atrito. E também, obviamente, né, claro que a gente está aqui se despindo da posição nossa no tribunal, né, a gente está aqui numa conversa ótima, mas quantas vezes no exercício das nossas atividades o juiz e os advogados não geram também uma zona de desconforto, eventualmente de atritos. E muito se resolve exatamente pelo papo que a gente vai ter aqui hoje, que é sobre a inteligência emocional. Até que ponto a inteligência emocional pode ajudar cada um, né, de vocês, na verdade, de todos nós, né, no exercício das nossas funções. Legal? Então é importante que vocês acompanhem, se acharem que isso pode ser pertinente aí aos seus colegas, mandem aí para os seus né, o link aí através desse aviãozinho. Deixa eu verificar se a nossa convidada já está aqui, porque eu não estou vendo a... Cadê? Deixa eu pesquisá-la aqui. Fagner, querido, se puder aí ajudar. Eu ainda não vi a nossa amiga Carol aqui. Opa. Acabei de ver. Opa, legal. Agora vai. Pronto. Agora vai. Tenho certeza. Opa, legal, legal, legal. Então, pessoal, manda aí para vocês, para os contatos que vocês entenderem importante. A princípio tá ficando, tá, Kathleen? Beijo para ti, querida. Tá ficando salvo, sim, tá ficando salvo no IGTV. Eu não conheço essas coisas, não, mas eu sei que tá ficando salvo. As últimas têm todas ficadas salvas lá no IGTV. A de ontem do João, a do Marcos também ficou salva com o nosso querido Mauro Schiave, e está lá disponível para quem entender é importante. Tá bom, querida? Estamos esperando aí que a nossa convidada recusou. Opa, já tive mais moral, hein? Deixa eu verificar o que está acontecendo aqui. Deve ter acontecido algum problema na conexão. A gente até mudou o horário, gente. A gente peço até desculpa que a gente hoje antecipou um pouquinho, porque daqui a pouco estaremos aí em aula, né? 6h30 eu começo a aula com o pessoal da AVM. Né? Também saudade de todos aí, gente. Muito. Opa, me parece que... Ô, Carol, tá vendo? Tô te ouvindo. Você tá me Mas você vendo? não tô te vendo, não. 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 Peraí.
pessoal já deve ter entendido porque eu falei do meu amigo Fagner, né? Já ouviram a voz dele no fundo, né? Para quem não sabe, né, a Carol, que vai conversar aqui com a gente hoje, é esposa do Fagner. Então a gente vai estar tendo um prazer aí enorme de receber aí um pouco de bate-papo. Mas ainda, Carol, não tá, você ainda não entrou aqui, não. Eu vou cancelar e vou cancelar aqui, tá? Pronto, vamos lá. Francisco Chico Montenegro, tricolor, excelente juiz, amigo, dentre outros todos aqui. Tá? Desde já a gente deixa um beijo. Vamos lá, apareceu o Carol aqui novamente. Opa, eu acho que agora vai, hein? Eu acho que agora vai. Força, fé e raiz. É audiência virtual, verdade. São os problemas da nossa vida. Cadê? Estão aparecendo. Cadê ela? Cadê ela? Não dá pra me ver, né? É, Carol, só você não está aparecendo Mas aqui, tá me não. ouvindo? Tô ouvindo você, só não tô te vendo. Então vou descer. Você quer entrar pelo do Fagner? Será, Fagner? Funcionando bem. Gente, Carol, você se importa se a gente ficar só na voz? Pessoal, tá todo mundo me ouvindo, não tá? Ó, ela caiu. Deve ser a câmera, Carol. É, pode ser. Nossa, a gente tem uma pauta aqui tão boa para conversar com vocês, gente. Bom, enquanto isso, a gente vai, enquanto a Carol tá voltando, quem a Carol volta, manda outra. Ela vai para outro lugar. Tá bom, Fagner. Beleza, querido. Então, pessoal, aproveitando, né, todo mundo já deve ter ciência, a gente ontem, eu não falei isso ontem, mas já foi publicado o ato 7 do tribunal, que suspendeu, baseado no pedido de providência do CNJ, né, estendendo aí até o final do mês, até 31, né? Tema hoje, cadê isso aí, Chico? A gente entende, pessoal, assim, até uma proposta que o Marcos a gente está para trazer aqui para vocês. Depois a gente vai sugerir para vocês ficarem à vontade para colocarem né, eventuais ideias. Né? Hoje eu estou deixando aqui o papo, as mensagens, peço desculpas pelo dia do professor Mauro Schiavi ontem, né, com o meu querido amigo João Renda, a gente não ter conseguido manter, né, porque eu acho, primeiro, muito autoritário. Segundo, se o objetivo é diálogo, vocês têm que participar do diálogo também. Eu sei que muitos reclamam, mas eu acho que é fundamental a manutenção do diálogo e vocês participando, né, botando mensagem aqui, é uma forma de vocês participarem também do diálogo, né? Mas então, o ato ontem foi proposto, né, foi feito, então está suspenso até 31 desse mês corrente. O que vai acontecer depois a gente ainda não sabe, né? Ainda mais hoje, depois, né, da saída do ministro da Saúde, a gente não sabe para onde as coisas vão caminhar, mas em sede, né, de Poder Judiciário, a princípio, no nosso tribunal, até 31 de maio. Né? Lembrando mais uma vez, né, o que a gente tem defendido sempre antes da Carol entrar aqui, só para a gente, né, não tentar aproveitar o tempo aí na medida do possível. Né? Eu ontem até externei minha posição. Né? Doutor Ivan, não briga comigo não, hein? A nossa intenção, né, vocês sabem como eu e como a Marcos nós pensamos, é claro que a gente entende, eu entendo pela não obrigatoriedade. Né? Eu não posso, da minha ótica, impor ao advogado e à parte participar de uma audiência virtual quando não existem mínimas condições. E aí, não existindo mínimas condições, aí eu jogo a pergunta para vocês. Né? Quando existir condições, será que seria útil haver? E aí, claro, né, dependendo do caso concreto, depoimento só das partes, um processo mais simples. Eu acho que esse momento é um momento de reinvenção nossa. Né? Então, por exemplo, ontem eu chamei alguns processos à conclusão, né? Voltei de férias, eu e Marcos. Hoje é sexta-feira, voltamos na quarta. Então, eu chamei alguns processos para conclusão porque não tinha prova a ser produzida. Né? Então, a parte ré disse que não tinha prova, a parte autora se manifestou processualmente, falando sobre ônus de prova, veio para julgamento, e assim foi feito. Então, eu recomendo que vocês tenham essa percepção no processo de vocês. Legal? Tentem verificar quais são os processos, tentem conversar com os seus ex-adversos sobre a possibilidade de resolver o máximo possível de processos, seja através da ausência de audiência, né, quando o processo não demandar a produção de prova, seja quando for uma prova mais simplória, e aí com uma petição conjunta. Né? Não tenham dúvida que vocês, no final das contas, facilitam, não apenas para vocês, né, para todos nós.
né? Eu acho que isso viabiliza que muitos processos voltem a ter o seu caminhar, né? O Marcos já citou que alguns processos dele vem petição conjunta dos advogados pedindo a audiência. E olha que legal, quando pedem junto a audiência, ótimo, vamos seguir em frente, né? Grande Léo, abraço, querido. Léo está aqui presente também. Fagner, tá me ouvindo? Carol, tá me ouvindo? Oi, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? E ouvindo perfeitamente, só não estou vendo a sua imagem. Carol, eu acho até para a gente ganhar tempo, eu vou pedir desculpa. Vamos seguir com a voz. É uma pena, né? Sem problemas. Vamos seguir assim, então, Por mim pessoal. não tem problema. Então tá bom, né? Se o Fagner eventualmente quiser tentar conectar pelo dele, a gente qualquer coisa faz pelo do Fagner, né? Talvez seja uma oportunidade. Mas vamos lá? Me ouve? Opa, mais um pedido aqui. Vamos tentar uma última, né? Se não conseguir. Se não conseguir, a gente tenta. Vai que o Fagner. Fagner, meu querido, vamos ver se a gente usa o seu. Vamos tentar uma última oportunidade aqui para ver se a gente faz a transmissão de imagem. É uma pena, fica um pouco prejudicado esse começo, a gente pede desculpa, mas infelizmente foge um pouco. Não deu certo. Não deu certo. Vamos lá. Difícil. Vamos tentar uma última oportunidade aqui. Se não conseguirmos dessa vez, eu vou para uma outra alternativa. Pronto. Opa, apareceu! Agora foi. Sim, agora foi. Tudo bom, querida? Tudo jóia? Sim. Olha, dificuldade. Ouvindo, me vendo. Todo mundo vendo você agora. Superamos aí as dificuldades das audiências telepresenciais. Muita gente brincando aqui, dizendo, olha, as dificuldades das audiências. É verdade. A gente verifica aqui, nesse tipo de situação, eu tenho uma boa conexão em casa, pago uma boa conexão, pago caro por isso e mesmo assim não tenho. Acredito que aconteça o mesmo aí com vocês. Imagina, né, as pessoas mais carentes da nossa sociedade, né? Mas paciência. Exatamente. Carol, querida, antes de mais nada, é um prazer enorme. Chico, você sempre tem pensamento positivo, né? Você disse que ia dar certo, deu certo. Mas a gente queria agradecer a sua participação, né? Já tinha apresentado, né? Eu não gosto de apresentar, eu acho que nós temos as nossas apresentações. Apresentar a Carol, e eu estou chamando de Carol porque a gente combinou antes de se chamar assim, né? De chamar dessa forma. Né? Não vou apresentá-la de jeito nenhum como esposa do meu amigo Fagner Santos, porque isso é horrível, né? Isso é uma figura literalmente machista, né? Uma figura ultrapassada. A Carol, ela é apresentada como a Carol. Carol, você apresenta aí para o nosso público, né? Até para tratar desse tema tão importante que é a inteligência emocional. Exatamente, mas é uma boa referência, né? Porque quando você caminha junto, você mescla características. É verdade. Então isso significa que ele tem características minhas e eu tenho características dele. São as melhores. Verdade, é uma boa referência. Minha esposa, a sensação, hoje em dia, depois que a gente casa, né, depois de um certo tempo de casamento, chega uma hora que a gente começa a saber o que o outro vai fazer antes dele fazer, né? Com certeza. Você olha, você já sabe o que a pessoa está pensando. Tá certo. Então, o Chico Monteiro falou, é o Fagner que é o marido da Carol, isso mesmo. Então, vamos fazer assim. É uma boa. Mas vamos lá. Querido, obrigado pela sua presença, tá? Eu estava falando com o pessoal que esse papo fora do mundo jurídico é importante, porque a gente fica tão bitolado com as nossas áreas de conhecimento, né? Juridiquês, prazos, processos, e esquece de uma coisa que talvez preceda isso, né? São as relações sociais, e nesse caso, algo que não é nem relação social propriamente dito, é uma relação de nós conosco, né? Que é um pouco discussão de inteligência emocional, né? Exatamente. Quem ainda não me conhece, eu sou a Caroline, sou psicóloga. O engraçado é que eu estava comentando até com o Fagner um pouco antes, uma das perguntas que me enviaram foi: você tem quantos anos? Eu falei assim, será que acham que eu não sou formada, que eu sou muito nova? Porque ontem eu estava atendendo uma paciente, ela falou que a filha dela falou que eu parecia ter 17 anos. Gente, tem postagens que tem o meu CRP lá no perfil. Mas, sim, eu sou apaixonada pela psicologia. No início, na Gama Filho, um dos estágios que eu fiz foi de psicologia jurídica. Oh, legal. Né? Foi bem interessante. Assim,
era interessante porque nós fazíamos o primeiro atendimento junto com estudantes de direito. E quando não tinha ninguém da psicologia, era engraçado, que o professor responsável, ele ficava assim, ué, mas não tem ninguém, mas aquela pessoa está precisando de ajuda, sabe? Tinham pessoas certas que tinham algum distúrbio mental e ia sempre lá recorrente, mas não era a necessidade do atendimento, né? Na área de direito. E nós acabávamos atendendo e encaminhando, né? E é bem interessante esse caminhar junto, né? E não misturar, você não mergulhar e se perder no meio do trabalho, né? Então, por isso que é tão importante você conseguir identificar as emoções e saber lidar com a inteligência emocional. Fantástico. Você tá, assim, é uma coisa que é interessante nesse momento. Primeiro, assim, a questão de nós conosco, né? Essa parte do nosso corpo que a gente tanto, né? No meu caso, tudo bem que a parte externa está prejudicada, que a queda de cabelo se acentuou ultimamente. Mas é impressionante, por exemplo, que o gênio e o louco, né? Que a gente sempre brinca historicamente, né? Faz tantos contrapontos, né? Né, em livros, por exemplo, Jack Hyde, né, você é a mesma pessoa com duas personalidades, né? Mas é interessante porque no momento que a gente está vivenciando, esse momento da necessidade, pessoas estão até falando, né, talvez as doenças psicológicas, né, sejam o grande mal da nossa geração e desse começo de século, né, a quantidade de suicídios que existem, a quantidade, tudo bem que não é a temática nossa aqui, né, mas Durkheim já falava isso lá atrás, né, Durkheim escreveu sobre suicídio, para quem tiver curiosidade. Então é interessante porque a nossa cabeça, né, a nossa mente, nós conosco, esse pensamento introspectivo é uma coisa que a gente pouco faz e talvez nos ajudasse muito a nos entender, porque quando a gente se entende, a gente entende muito melhor o próximo. E aí, obviamente, eu já jogo para você, porque você que é especialista, eu estou dando aqui pitaco de metido que eu sou. Né? Trata para a gente um pouco, o que é inteligência emocional? Né? E aí eu já vou fazer logo duas perguntas em uma para facilitar. Primeiro, o que é inteligência emocional? O conceito, né? Só para o pessoal saber, né? De uma forma bem, né, interessante o que se trata, e o seu desenvolvimento, né? Você tinha citado comigo informalmente sobre 9 pontos, para o pessoal entender isso um pouco melhor. Sim. O engraçado é que se você perguntar para as pessoas, o que são as emoções? Né? Emoção é o que eu sinto, mas você sente dor e dor não é uma emoção. Né? Então, o que seria emoção? De uma forma simples, a gente pode falar que é uma reação do corpo diante de um acontecimento. Essa é a emoção. É um processo automático do seu corpo que te move para a ação. Vamos dar um exemplo. Estamos dentro do elevador. O elevador dá um defeito. Ele cai 5 andares. De pronto, né? Nesse momento, o seu cérebro ele já manda um alerta e ativa algumas mudanças em consequência à situação que você viveu. Isso de pronto. Menos de meio segundo. É dilatação da pupila, boca seca. Se a bexiga estiver cheia, ela pode esvaziar. Produz hormônios que aumentam a frequência cardíaca. Então, esse processo é o processo da emoção. E cada pessoa vai viver de uma forma diferente. Tá? Vou dar um exemplo. A gente fala assim, o dia que eu for assaltada, eu vou entregar tudo. Chega um momento, a pessoa é assaltada e ela não consegue entregar nada. Eu passei por uma experiência dessa, entrei no ônibus, foi anunciado o assalto, eu travei. Eu sempre falava, não, vai lá tudo, não. Eu travei, eu parei, travei. Então, assim, você não consegue premeditar, de fato, 100% o que vai acontecer. Você não tem esse controle das emoções, né? E o que é inteligência emocional ou emocional inteligente, já que ele não é o controle. Você não consegue controlar a emoção, mas você consegue administrar. Você consegue entender. Você consegue compreender e identificar os seus sentimentos e os dos outros, as suas emoções e os dos outros. Isso é uma das características para você desenvolver inteligência emocional. É você conseguir identificar as emoções
das outras pessoas e as suas. E a partir do momento que você começa a analisar, identificar, viver com aquilo, e você começa a olhar de uma forma mais minuciosa, mais detalhada, você vai viver de uma maneira melhor. Essa é a inteligência emocional, ou você ter um emocional inteligente. Você conseguir compreender, identificar, né, pontuar as suas emoções e as emoções dos outros. Né? Alguma pergunta? Não, Entendida? Não, entendido. E aquela questão dos 9 pontos que você tinha conversado comigo, como é que isso funciona? Sim, então, existem inúmeras formas de nós desenvolvermos, né, a inteligência emocional. Até porque existem níveis diferentes. Você vai conseguir desenvolver de uma forma, você vai encontrar uma forma que seja para você mais agradável e flexível para você desenvolver a inteligência emocional, porque nós somos diferentes, nós vamos reagir de formas diferentes, temos características diferentes, né? Então, o que vai servir para você não vai servir para mim. Então, temos que buscar as melhores formas para nós desenvolvermos. Assim, eu vou apontar umas 4 aqui. O autoconhecimento, né? Aquele momento onde você vai começar o seu dia, mas você tenha antes um momento você com você. Às vezes você acorda num dia, você está pleno, você está bem, você está feliz, você está tranquilo. Pode pegar um engarrafamento de 50 minutos que vai estar tudo bem. Né? Tem dias que não, tem dias que você está... Realmente, tem dias que nós estamos entulhados de problemas. Nós escolhemos carregar problemas, porque a gente acha que nós vamos resolver tudo, e não vamos. Então, o autoconhecimento é você ter um tempo com você. É você conseguir se escutar. É você conseguir ter uma autoanálise. É fazer uma programação. Me perguntaram sobre isso, me mandaram uma pergunta sobre a programação, planejamento. Tem uma paciente que eu atendo e essa semana nós estávamos conversando sobre isso. E eu falei, é necessário um planejamento. Muitas pessoas não estão conseguindo dormir direito. Mas, se você começar a atividade física 8 horas da noite, se você for arrumar a casa 10 horas da noite, se você começar a ver um filme de terror, ação, suspense, 11 horas da noite, isso vai dificultar, sabe? Dependendo do que você vai comer. Então, são N situações que você pode auxiliar o seu corpo a ter um funcionamento adequado. Então, assim, o autoconhecimento, que faz parte dele, o planejamento, planejar a alimentação, planejar as atividades, planejar as tarefas profissionais. E, assim, tem que ter um cuidado para não planejar além do que você não possa fazer. Porque você pode fazer 15 atividades. Você quer planejar 25, você não vai conseguir. Você vai se frustrar. Você vai ficar cada vez mais angustiado. E é pior ainda, né? E pensar e analisar antes de agir. Quando você planeja, está planejando, você está escrevendo, você está fazendo uma listagem do que você quer fazer. Só que pensar se cada situação que você está colocando no planejamento cabe a você. Você vai conseguir realizar, foi aquilo que eu falei para você não fazer uma atividade, planejar uma atividade que você não conseguir executar. Então, isso faz parte do autoconhecimento. A consciência emocional. Eu já tinha falado aqui numa das lives de fazer o caderno das emoções. Ah, já cresci, não tenho por que ter diário. Isso é muito interessante. Porque a partir do momento que você começa a escrever o que você sente de acordo com cada situação que você viveu, você começa a se entender. Tem muita gente que só veio parar para se conhecer agora na quarentena. Porque antes era a vida agitada, estava sempre em companhia de alguém, sempre trabalhando, sempre agitada, e nunca tinha parado. E aí precisou de um momento como esse para ter só a pessoa e a pessoa, para ela começar a entender quais são as emoções, quais são os sentimentos, quais são as vontades, o que ela gosta, o que ela não gosta, coisa que ela nunca tinha feito. Tem gente que ainda não conseguiu fazer.
Então, você ter consciência emocional, quando é que eu sinto raiva? Quando é que eu fico feliz? Quando é que eu tô triste? Eu já chorei? Por que eu tô chorando? Sabe? Isso é muito importante. Também, né? Escrever as emoções, conhecer, se permitir ter as emoções também. Tem muitas pessoas que não se permitem viver as emoções. E ter prazer em estar com você. Foi isso que eu falei, né? Da pandemia. Tem muita gente que só está conseguindo se conhecer agora. Só que tem gente que não consegue ficar 15 minutos sem um telefone, sem a televisão, sem falar com ninguém. Não consegue, ela e os pensamentos dela. Ela não tem uma mente que consiga elaborar, que tenha planos, projetos, perspectiva. A pessoa não consegue. Ela não tem aquele tempo com ela. Muitas nem acreditam em si. E aí não se permitem viver esse momento. Então, com a consciência emocional, você consegue analisar as suas melhores características. A percepção das emoções também. A partir do momento que a gente está conversando, a gente está numa roda de amigos, eu consigo olhar e ver quando aquela pessoa está sendo verdadeira nas expressões faciais, quando ela consegue expressar de fato o que ela está sentindo, quando ela está sendo sucinta. Isso a pessoa consegue a partir do momento que ela começa a olhar o outro. Sem perspectiva nenhuma. Ela começa a olhar, não é analisar, não é julgar, não é pontuar, não é dizer tá certo, tá errado, não é isso. É você conseguir olhar o outro de uma forma onde você olhe para você querer ter uma troca. Uhum. Você queira cada vez mais participar daquele momento com ele, né? Não, porque senão você vai ficar em um mundo onde só você fala, só você cabe, só você basta. E com isso não é legal. É interessante, só fazendo uma ponte, falar a verdade, são 3 pontes, né? Com relação ao planejamento. Você falou da questão dos incidentes, do assalto, né? Eu sou uma pessoa... eu costumo brincar dizendo que eu não sou uma pessoa muito boa para se andar junto, porque eu sou um imã de assaltante, sabe? Eu já tive 12 intercorrências entre furtos e assalto à mão armada. Já tive com a arma na cabeça 5 vezes, já teve tiroteio em incidente comigo, já tive mãe e irmã baleadas em assalto. Eu sou um problema com relação a isso. E engraçado que todas as vezes que eu me planejei antes, na hora eu sempre reagi de forma diferente. Uma vírgula. Uhum. A partir de hoje você muda o falar, porque as palavras têm poder. Ah, tá. Verdade. Mas tá, assim, eu tô falando, tem um fato pretérito, tá? Então não estou colocando para o futuro. Mas é interessante porque eu já tive situações dizendo que entregaria tudo e reagia a assalto. Já tive situação de dizer que entregaria, né, que reagiria e entreguei. E já tive situação de não fazer rigorosamente nada. Mas também já tive hipótese, uma vez eu com meu irmão, né, eu e meu irmão numa situação, que os caras assaltaram a gente, né, só que a arma não estava apontada para mim, nem para ele. E a gente teve o tempo de 3 segundos de agir racionalmente naquele momento. No final das contas, são 4 situações com 4 ações completamente diferentes e nenhuma delas premeditada, por mais que a gente tenha tentado pensar nisso, né? Então, isso vai exatamente ao encontro que você tá indicando. Com relação a uma questão que me intriga muito, por exemplo, eu me considero uma pessoa extremamente racional e cartesiana na minha forma de agir, né? E aí você colocou uma questão interessante, que é a questão de se permitir sentir, né? E vários colegas colocaram aqui o tempo inteiro, né? Como é que é, Fabiano? Se você crê que você é irmã, você continuar a ser... Ah, tá, imã. Ah, tá bom. Não, gente, é brincadeira, eu só usei como expressão, mas eu vou apagar a palavra imã. Deixa eu falar. Já não acontece tem 11 anos. Tem 11 anos que não acontece nenhum incidente, não vai acontecer mais não. Só para a questão Então, quer dizer, eu tento ser uma pessoa muito racional na minha forma de agir. Minha esposa fala que eu sou até demais, né? Que eu sou cartesiano mesmo com as coisas que eu faço. E aí é interessante porque esse se deixar sentir é uma coisa que eu aprendi na minha história pessoal. Né, é um desabafo, um momento de divã, né, de pensar comigo mesmo muitas vezes. E confesso para você que foi esse sentir que me fez caminhar para essa racionalidade. Porque num primeiro momento eu era sentimento puro. Falava tudo que eu pensava tudo que eu pensava, falava, agia.
do dia para a noite, assim, depois de muito refletir, me colocar nessa situação. Minha esposa fala que eu tenho uma capacidade muito grande de me analisar e de mudar com as coisas que acontecem comigo, né? Eu penso, olho para trás e penso no futuro para ser de uma forma diferente. Mas eu confesso que o sentir emoções é uma coisa que, de um tempo para cá, de 5, 10 anos talvez, um pouco que me blindei com relação a isso. Isso, particularmente, eu acho que não é bom. É uma coisa que eu venho, nesse tempo todo, tratando. E a questão final, só para botar mais uma pitada, é a questão dos relacionamentos, né? E aí você citou muito bem. Quantas pessoas nessa vida agora, nesse momento de isolamento, estão em conflitos consigo, porque nunca conversaram, né, consigo. Estão em conflitos com seu cônjuge, porque vivem uma vida que a gente hoje sai para trabalhar às 8, volta às 10, a gente fica 10 minutos, 1 hora com a família. Quando a gente agora está exposto o dia inteiro, exposto no bom sentido, né, os conflitos aparecem, né, porque as formas de pensar, né, como é que tudo isso, né, é um emaranhado de relações que repercutem na nossa formação, né? Exatamente. E assim, uma das coisas que você pontuou, eu tenho a minha mente assim, sempre pensando muito à frente. Tudo que eu vou executar, eu já penso na conclusão. Eu sou sempre assim, tudo que eu vou fazer, eu já começo a analisar o meio e o fim, para tudo. Tudo que eu estou planejando, eu já tenho que ver o meio e o fim. É uma forma racional de pensar. E é uma forma também, uma certa cautela. Se você começa já a se programar, se não der certo, tá, ok, estou preparada. Só que assim, isso não impede de você permitir ter as emoções também. Até porque você não precisa só viver de forma racional. Você pode se permitir, sim, sentir as emoções. E com isso, o que você falou, é que você se blindou. Vai se permitindo aos poucos. Porque a partir do momento que nós temos uma determinada vivência e temos experiências negativas, nós vamos pegar aquilo como referência. E aquela é minha referência. Parou, acabou. Não vou permitir que a emoção entre ali, porque tem que ter somente a razão. Porque se entrar a emoção novamente, eu vou me machucar. Sim. Mas as experiências são diferentes, as pessoas são diferentes. E quando nós não nos permitimos viver emocionalmente, tanto quanto racionalmente, nós não nos permitimos viver, né? Porque as experiências, elas não vão voltar. Você não vai começar a ter aquela experiência novamente para você viver a emoção que você teve com a razão. Uhum. Né? Eu não sei se você conseguiu me entender. Entendi. Entendeu? Entendi. E a questão da família. Hoje é o dia da família, né? Hoje, dia 15 de maio, é o dia da família. Ah, não sabia. E o engraçado... Um beijo a engraçado todas que, as assim, famílias. exatamente, né? Um abraço bem caloroso. E que possamos ter famílias saudáveis, Sim. né? E como ter famílias saudáveis, onde o que você pontuou muito bem, as crianças, na maioria das vezes, ou estão cheias de atividade, ou chegam já exaustas em casa, sobrecarregadas, os adultos também. Então, na maioria das vezes, não se consegue ter um relacionamento, sentar à mesa, conversar. Os pais não sabem quem são os amigos dos filhos. Quando vê tchau pai, tchau mãe, muitas das vezes o pai chega, o filho já está dormindo. E aí pega numa situação onde estão todos dentro de casa, todos dormindo e acordando, se esbarrando, coisa que não acontecia. Então, é preciso ter um emocional muito saudável e muito inteligente. Para você conseguir olhar o outro, você ter empatia, você ter autocontrole, você ter o amor, você ter o cuidado. Para você conseguir que o egoísmo seja cancelado. Entendi. Porque é muito comum você acordar e falar assim, hoje eu quero comer isso, hoje eu quero tomar isso de café, hoje eu quero sentar e ver a televisão, aí vem a criança correndo e pede para brincar. E a vida é assim. Filhos existiram, não existe mais escola, você que vai ter que sentar para conversar, para explicar, vai ter que ter paciência, né? São atividades que estão tendo que ser elaboradas que não tinham que ser antes. Então, assim,
é trabalhar muito a mente e a paciência. Eu acho que Respirar fundo. eu acho até que algumas coisas que acontecem na vida, a gente tem que pensar. Eu sei que a gente está vivendo um momento, é claro que eu vou. A gente pode olhar todo problema pelo copo meio cheio, meio vazio, né? Eu estou tentando olhar muitas coisas pelo copo meio cheio. Eu acho que a gente está passando por um momento, né? E até já fazendo um link com o nosso assunto, né? Porque, e os advogados, como é que ficam nisso? Como é que a gente linka esse nosso bate-papo com os advogados? Uhum. A gente está vivendo um momento, por exemplo, que nós temos as nossas atividades profissionais, né? Vocês têm um filho, eu também, né? Eu tenho uma filha, minha filha está com 12, minha mulher tem as atividades dela, eu tenho a minha, e alguns conflitos, por exemplo, começam a nascer do tipo, o pai pode se isolar, eu estou falando isso porque são os relatos que eu recebo, né? O pai se isola no escritório, como eu estou aqui agora, e minha mulher está na sala, né? Mas ela está lá, para mim também a gente poderia ter invertido, não haveria problema da minha parte. Mas algumas situações, né, o trabalho do papai é mais importante, entre aspas, que ainda é uma cultura muito tatuada no nosso interior, no sentido né, como se o homem fosse o provedor e a mulher a cuidadora. A gente, né, desde 80, a Constituição já mudou isso, né, mas nossa cabeça ainda não conseguiu mudar, que estamos no mesmo patamar e as duas atividades são tão importantes quanto. E a ideia do filho, né? Isso é uma coisa até que eu faço uma meia-culpa. Minha mulher fica muito mais nas atividades com a minha filha do que eu, né? E claro que eu participo também, mas eu confesso que participo menos, né? Mas até que quando nós assim fazemos, a gente está deixando um pouco, sobrecarregando, né, o outro. No momento que o privado e o público estão invadindo, né? Eu estou aqui conversando, minha filha pode abrir a porta, o gato entra, barulho, acontece e tal. Então, a gente está vivendo um momento de uma necessidade. E essa é a parte dos conflitos, mas em compensação a gente está vivendo um momento de conhecer a todos nós, né? Até isso que eu acho que pode ser o grande barato que a gente vai sair desse momento catastrófico para a sociedade. A gente voltar a ver a pessoa não através desse telefone ou através da tela de computador. A gente voltou a conviver com as pessoas dentro de casa e sentindo falta de ver as pessoas fisicamente, né? Então eu acho que isso... Eu estou com uma saudade, um monte de advogado que eu estou vendo aqui, né? E estou com saudade de audiência, estou com saudade de ver gente, eu gosto de ver pessoas, né? Então eu acho isso uma coisa que pode ser o grande barato, né? A questão da gente voltar a uma perspectiva de solidariedade coletiva, né? Da gente repensar o homem como fim a ser alcançado. O homem no sentido do ser humano, né? O homem e a mulher, mas como fim a ser alcançado. Os filhos não serem mais objetos, né? O filho tem as suas obrigações, mas ele é uma criança. A criança tem que ser tratada como criança, não pode ter obrigação de adulto, né? Senão vai ter frustração da infância que foi sonegada. E aí eu já jogo para você a pergunta que não quer calar, para a gente fazer um link, que eu acho que é isso que o público está querendo ouvir. Os advogados, né? Você convive com um advogado, que é advogado e professor com diversas atividades. Te pergunto, né, os advogados, e aí eu vou focar estritamente em advogados, efetivamente, né, que é a maior parte do nosso público, mas os advogados têm uma inter-relação que é maior do que a minha, por exemplo, como magistrado. O advogado, ele interage com o seu cliente num primeiro momento. Ele é quem primeiro recebe o cliente. Então, ele já exerce, nesse primeiro momento, uma função de psicólogo, de padre. Muitas vezes o cara confessa problemas para ele que aconteceu, né? Que não deveria ter feito. Ele é o primeiro juiz da causa, mas ele tem um interesse por trás daquele processo, porque, obviamente, ele recebe a sua remuneração daquele contrato, né? As testemunhas é uma relação interpessoal com pessoas que não são seus clientes, mas que têm um impacto no seu trabalho. Em audiência, uma inter-relação com o seu ex-adverso, com outro advogado, que pensa diferente de você, e quantas vezes a gente vê brigas em mesas de audiência que a inteligência emocional poderia afastar essa possibilidade. E, para finalizar, o que é muito usual, muitos reclamam aqui, e já falaram, juiz com advogado. Quantas vezes a gente verifica esse embate entre juiz e advogado, por diversos motivos, né? E aí eu jogo para você. Como é que a inteligência emocional pode ajudar todos, né, os advogados, né? Claro, todos nós, obviamente, mas os advogados, nessa carga de emoções que ele vivencia, né, nessas três figuras, cliente, ex-adverso, o advogado, e com o juiz, né, para ele melhor atuar, evitando que as emoções, como alguém colocou aqui, eu recebo uma sentença e acaba a minha semana, né? Eu vi alguém colocando isso. A inteligência emocional é a decisão de forma prática e eficaz, né? Um exemplo.
se você não pode lidar com as pessoas como se fossem computadores, né? Claro que não. Eu sou uma das pessoas que mais defendo isso. As pessoas devem ser lidadas como pessoas. Existem sentimentos, existem vivências, existem traumas. E elas, muitas das vezes que chegam para um advogado, elas querem desabafar tudo, Uhum. né? Esse era o primeiro atendimento lá no estágio que eu fazia. Porque, de fato, elas queriam despejar todo o sentimento que elas estavam tendo. Até porque, vamos colocar assim, 99,999% das pessoas que entram com uma ação, elas foram afetadas emocionalmente. É muito difícil alguém entrar com uma ação e não carregar junto as emoções, né? E isso cai também para os advogados, porque o advogado abraça a causa, ele internaliza e ele vai mergulhando de cabeça, porque para ele tem que defender aquela bandeira. Só que tem que ter uma separação, né? Quando você começa de forma profissional, você tem que identificar os pontos chaves para você levar o processo da melhor maneira possível. Até porque tem muitos processos que entram em acordo. Então, se desde primeiro você criar um embate, você absorver e tomar partido de uma forma onde o outro é seu inimigo, vai dar ruim. Vamos deixar bem claro, vai dar ruim. Então, a partir do momento que você tem decisões práticas e eficazes, como entendendo também o lado do outro. Como ele está se posicionando? Por que ele está se posicionando dessa forma? Né? Deixa eu tentar entender ele. Mas dentro disso que ele falou, eu concordo com isso, eu aceito isso, mas isso aqui eu discordo. Por que ele está sentindo isso? Por que ele está expressando dessa forma? Então, ter a empatia é muito importante. Porque a partir do momento que você tem empatia, que você consegue se colocar no lugar do outro, você não se torna uma pessoa que gerou um bloqueio, impossível ter um diálogo. Porque o direito, uma das coisas que o Fagner mais defende é o diálogo, né? Uhum. Que é o que deveria ser essencial. E, aliás, essencial em todos os aspectos das nossas vidas, né? Então, assim, ter um autocontrole. Um exemplo. Estamos em uma reunião onde não é uma audiência, estamos em um possível acordo. Uhum. E os advogados, eles têm inteligência emocional e eles sabem qual é o seu limite. Vai ter uma hora que que tem uma característica mais explosiva identificou que está chegando no seu limite, ele falou, olha só, preciso de um momento, eu vou beber uma água, eu já retorno. Ou então ele tenha a possibilidade de identificar que o cliente está chegando num limite extremo, que o cliente é extremamente emotivo e está sendo extremamente afetado. Vamos parar 5 minutinhos? Isso é inteligência emocional, sabe? Sai, respira, dê um momento, escuta o cliente, pergunta qual é a necessidade dele naquele momento, por que está tão, sabe assim, sufocado, vai descarregar, vai falar, e já vão voltar com outras formas de pontuar, com outro caminho. Isso é inteligência emocional. A escuta, a empatia, a entrega, a forma de olhar o outro, identificar emoções. Porque a partir do momento que você atropela o outro, que você atropela até a si mesmo, você acaba perdendo toda a razão. Você não usa a emoção e perde a razão. Então não tem diálogo. Não tem diálogo e você só acaba perdendo. Então uma das coisas principais é o diálogo, é a empatia, é o autocontrole. Um exemplo. Existem pessoas que são extremamente, como eu falei, explosivas e outras emotivas.
dentro de um escritório. Aí o advogado resolve tratar de um caso com essa equipe no final do dia. No final do dia, o nível de autocontrole já está abaixo de zero. E aí essa reunião não vai ter um bom resultado. Diferente, se ele tiver inteligência emocional para identificar a equipe dele e conseguir pontuar o melhor horário, o melhor horário é pela manhã. Então, amanhã de manhã, 9 horas da manhã, nós vamos discutir esse caso. Vai estar todo mundo com autocontrole, vai estar todo mundo seguro. As emoções não vão estar no limite. O explosivo vai estar controlado. O que é emotivo não vai estar chorando. O negativo não vai estar só pensando em coisas negativas. Vai estar todo mundo controlado. Então, é também começar a analisar as possíveis formas de agir e os melhores horários, a melhor consequência, pensando de forma racional lá na frente. E essa também é uma das grandes chaves da inteligência emocional. Eu tenho por hábito, né, quem já trabalhou comigo, né, já fez audiência, eu costumo brincar que eu, na sala de audiência, eu já chego em todas as funções de uma sala de audiência, menos como secretário de audiência, que é quem digita. Para falar a verdade, isso já virou um passado, porque atualmente eu tento ajudar. Toda vez que o secretário vai almoçar, eu fico lá digitando para adiantar. Eu tenho, né, eu sou ligado no 220, eu fico lá digitando para andar, né, tentando... Porque eu acho que os atos operacionais têm que ser feitos de forma rápida, mas o ato de receber as pessoas não pode ter rapidez, porque as pessoas têm que ser tratadas dentro de cada um no seu tempo. Então, mas eu sou ligado no 220. Então, eu penso assim, eu já fui autor, eu já fui representante de empresa como réu, né, representante da ré, né, com preposto, desculpa. Eu já fui advogado de autor e já estive também na função de advogado de ré. Já tive como testemunha e depois como magistrado e agora brincando, quebrando galho, fazendo essas atividades, né? Eu tenho por hábito, as pessoas brincam, né? Eu até tendo balcão, eu faço atos de secretaria. Eu acho que é importante você conhecer o trabalho dos outros, né? Até para saber até onde eu posso cobrar cada um deles. Então eu costumo brincar, por exemplo, em mesas de audiência. Mesas de audiência são muito demoradas, né? O pessoal sabe disso, que agora não olha, abre a porta, vê que sou eu e vai demorar. Porque eu gosto de ouvir as pessoas. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, você utilizou a palavra desabafo. Muitas vezes a pessoa está ali, às vezes está querendo um pedido de desculpa. E eu vou citar um caso uma vez aqui, né, para quem se recorde, talvez, eu tive um caso uma vez que o réu pediu desculpa no processo e o processo acabou. Desculpa, foi assim, desculpa. Claro que o advogado da parte autora virou no girar, deu 3 piruetas estressado com aquilo, né? Eu entendo isso. Mas é interessante porque o que a pessoa queria, ela estava utilizando o processo como um meio de vingança, por alguma coisa. Vingança no sentido, né? Se sentiu machucada e estava utilizando. E a pessoa foi sincera ao pedir desculpa e se resolveu, quer dizer. E isso só foi propiciado porque você fala, né? A pessoa falou, né? Então, por isso que eu gosto de deixar muito a palavra. Isso às vezes pode me dar problema? Pode, porque às vezes as pessoas se excedem, gera um clima de animosidade. Mas até hoje eu prefiro caminhar assim do que ser o intransigente que ninguém fala. Eu acho que era isso que eu gostava quando eu estava sentado na mesa, né? À mesa, quer dizer, junto com as pessoas. Então eu tento ser o que eu queria ter recebido quando estava sentado. Então é assim que eu tento fazer, sabe? Mas esse é um dos pontos. E talvez aí é interessante porque nós, como não vamos, né, para a mesa de audiência, eu costumo sempre separar o Fabiano. Nós somos várias pessoas, né, numa só, né? Eu sou o marido, eu sou o pai. A gente acha que todo mundo é uma pessoa só. Não é verdade, né? Você é o pai, o marido, a esposa, né, a mãe. Eu sou o professor. Como professor, eu tenho uma postura diferente. Eu tenho alguns aqui que são meus alunos. Como professor, eu sou uma coisa e como magistrado, eu sou outra, né? Então, nós não somos uma coisa só, né? Sim, me parece, né, uma utopia achar isso. Então, só por que eu estou dizendo isso? Porque aconteceu uma vez que eu tive um embate, uma coisa um pouco mais dura, e eu não percebi, talvez alguém aqui tenha visto isso.
era um assunto um pouco mais delicado, que nós fomos para o gabinete. Só que o gabinete daquela vara de trabalho onde eu estava era do lado da sala de audiência. Em resumo, o pessoal ouviu tudo. Ouviu tudo. E eu achando que ninguém estava ouvindo nada. Né? Nas outras varas é mais fácil, que é mais afastado, ninguém ouve. Quando eu voltei, era um clima sepulcral. Assim, as pessoas me olhando assim com uma cara tensa. O que houve, gente? Né? Eu comecei a falar, né? Voltei à audiência, né? Eu cliquei aqui na audiência e voltei a ser uma outra pessoa. As pessoas nervosas achando que eu fosse virar um louco, né? O Height, né? Eu ia botar um monstro para fora. Aí eu penso, gente, o que aconteceu com vocês? Vocês estão tudo calados, estavam falando pra caramba agora, pô, todo mundo quieto. Aí todo mundo mudo. Aí teve um advogado que é um pouco mais à vontade, falou, doutor Fabiano, a gente ouviu tudo, a gente voltou, achou que faltando que se eu fosse voltar para cá, louco. Eu, de jeito nenhum. Como é que eu posso trazer um problema de um outro processo com uma outra pessoa para vocês? Não faz sentido isso, né? Eu sei que eu faço isso, eu sei que outros não fazem. Da mesma forma que vários advogados levam seus problemas para a mesa de audiência. Né? Brigou com a esposa, brigou com o marido, filho nota baixa. E aí a audiência é o local onde você vomita todo aquele problema e aí você, né, mais uma vez, você acaba tomando medidas que racionalmente, né, ou utilizando bem a inteligência emocional não faria, né? E vice-versa, né? Acabam levando para casa também. Verdade, bem lembrado. Que às vezes não foram válidas, produtivas, não foram positivas no ambiente de trabalho. Então, às vezes, quando você é muito cobrado e você não consegue dar conta, e vem seu chefe, te cobra, e às vezes mesmo menospreza, diminui na frente de vários, e a chefe não é líder, então a pessoa acaba levando aquilo para casa e contamina todo mundo, né? E, inclusive, nesse momento de pandemia, quando a pessoa está com alguma insatisfação, ou os filhos estão com insatisfação na escola, ou com os pais insatisfação no trabalho, é naquele momento, sabe? Vamos fazer como Fabiano, que é Fabiano pai é de um jeito, magistrado é de outro, professor é de outro. E assim, porque o aluno, ele não tem nada a ver com a questão familiar. E o paciente não tem nada a ver com a minha questão com meu marido. Então, assim, as pessoas têm que aprender a diferenciar. Porque senão você faz um bolo só e você vai carregando muitas coisas ruins que você não tem que carregar. Isso vai afetando o resto dos seus dias, Querido, vai afetando tudo. A gente está caminhando aí, faltam 5 minutinhos, né, pelo tempo que eu estou administrando aqui. O que eu queria de você, se é que você pode fazer isso, né? Ao final, eu quero que você deixe os seus dados aí, para caso alguém tenha interesse, né, de conversar um pouco mais, né, com a psicóloga, né, tratando do assunto. Mas eu queria que você tentasse deixar uma mensagem, principalmente em cima disso tudo que a gente está conversando, da inteligência emocional, mas para os advogados, você, né, deixando de lado novamente, vamos esquecer o nosso exemplo caseiro, né, que ele já pediu aqui, não me bota aqui exemplo não, mas o que você, como técnica, como psicóloga, se pudesse, quem já tendo atuado, né, também na parte jurídica, no estágio da universidade, o que você recomendaria para esse público que está assistindo a gente aqui? O que você entende como, não só para advogados, obviamente, estou falando para advogados, mas também para juízes, tá? E aí eu estou aqui agora como ouvinte para aprender um pouco. O que você recomenda para essas atividades, para a gente maximizar a nossa vida, né? Para falar a verdade. Porque quando a gente assim faz, a gente tem uma vida muito mais plena, muito menos pesada, né? Então, o que é importante? Você identificar quem você é, sabe? Quais são suas características? Características boas e ruins, tá, gente? Não é só precisa entender o que eu tenho de bom, não. Porque o que você identificar de ruim é o que você tem para melhorar. E o que você identifica de bom é o que você tem para intensificar. Então, começa a pontuar suas características. No outro dia a gente estava falando sobre o pote da gratidão. Começa a fazer um caderno, seu diário, suas características, começa a falar de você, começa a pontuar o que você se sente à vontade, o que te faz bem, a partir do momento que você começa a realizar, você se sente pleno, à vontade, bem. E isso você vai conseguindo desenvolver a sua inteligência emocional. Você vai identificando como você consegue se portar em determinadas situações. Quando você tem
que atender determinado cliente, como é que você tem que se portar, sabe? O que você tem que consertar, porque você foi fazer um atendimento, mas você não fez da maneira adequada. Então, o que você tem que pontuar para a próxima vez? Você estava na audiência, mas não teve um retorno positivo, você ficou nervoso, por que você ficou nervoso? Sabe? Então, assim, você tem a necessidade de pontuar as suas necessidades. Então, quem é que tem inteligência emocional? Né? A grande pergunta. Quem consegue ter inteligência emocional? Quem consegue se adequar às situações pontuais. Estou no mercado, fila grande, a pessoa foi lá, entrou na minha frente, estressei, acabou com tudo e tal. Tinha uma audiência depois, isso já acarretou toda a situação para depois da audiência, não consegui filtrar, na audiência não fui bem, tudo que eu tinha preparado para falar, eu não consegui falar, não vou ter um bom resultado. Então fica como experiência. Eu sei me portar dentro de cada situação, na audiência, quem eu sou? O que eu preciso, nessa determinada audiência, o que eu preciso me preparar? Quais são as possíveis emoções que eu posso ter lá? Com quem eu vou me deparar? Quem é o juiz? Eu conheço? Ele é uma pessoa que é mais flexível? É uma pessoa mais rígida? Então começa a estudar as situações que você vai ter que se adequar. Isso é inteligência emocional. Isso é você se conhecer, se preparar, para você conseguir se portar diante das situações. Fantástico. Carol, estamos aí caminhando para o último minuto. Olha, eu não sei nem como agradecer. Obrigado primeiro, Fagner, por ter feito esse meio de campo, né? Eu tenho falado aqui para o pessoal que eu acho que é muito importante. A gente gosta muito de ouvir juridiquês, lei, medida provisória, mas a gente esquece muito de pensar nessas outras questões que são tão ou até mais, ouso dizer que são até mais importantes. Quantas vezes uma pessoa com inteligência emocional aguçada, mesmo que não tenha tanto domínio do jurídico, consegue ter resultados melhores do que o outro que talvez seja seja um papa do direito, mas não consiga lidar bem com a sua amor, ódio, raiva, felicidade, tristeza, né? Isso é muito importante. Eu agradeço muito a você por isso. A gente está abrindo aqui agora um espaço que a gente vai começar a conversar com pessoas, por exemplo, gestão de escritório, marketing jurídico, entre outras questões, que eu acho que são questões muito importantes para a gente entender, sair um pouco da caixinha, né? Sair um pouco dessa coisa, direito. O direito é muito importante, mas temos outros fatores que são tão importantes quanto. Né? E aí a gente começou com essa, talvez seja o mais importante de todos, que é o nós conosco, né? Nós conosco. Exatamente. Eu queria agradecer a todos também que estiveram aqui na live, agradecer a você pela oportunidade também. É muito bom falar sobre a inteligência emocional, falar sobre o emocional, trazer uma luz para as pessoas, né? Para elas poderem direcionar a visão delas para algo que seja mais produtivo, que seja saudável, para que tenham uma vida saudável, né? Quem quiser pode seguir, Caroline Santos Psia. Eu e Fagner, a gente tem feito lives todo domingo. As pessoas perguntaram sobre o autocontrole, sobre o poste da gratidão aqui, eu vi também. Domingo nós vamos falar sobre o sono saudável e as consequências, né? E aí eu posso falar também dessas questões, que hoje não vai dar tempo. Mas queria agradecer a todos, viu? Tá bom, querida. Quem sabe numa próxima a gente conversa de mais assuntos. Pessoal, beijo para todos. Não deixem aí de acompanhar, sigam a Carol para vocês estarem se capacitando nessa área fora do ambiente jurídico. Só para lembrando para todo mundo que está aí acompanhando hoje, né? E vamos voltar para o juridiquês. Hoje, no Papo Trabalhista no YouTube, a gente lançou sobre direito americano, é uma continuação do papo ontem com o João Renda. Recomendo, ele traz muitos detalhes muito interessantes sobre o direito do trabalho americano, sobre os mitos. Tem justiça do trabalho? Não tem. Tem lei? Não tem. Cita casos, né? Os Estados Unidos é common law, né? Tudo baseado nos precedentes. Recomendo muito que vocês ouçam, vejam lá o vídeo, postem seus comentários e depois a gente vai abrir aqui para sugestões. Que tipo de lives fora do ambiente jurídico, mas que tenham pertinência com o ambiente de vocês, escritório, gestão, vocês entendem relevantes. Coloca depois, mandem as sugestões que a gente vai, na medida do possível, adaptar. Carol, beijo para você. Obrigado de coração, obrigada. Tá? Te agradeço também em nome do meu amigo Marcos Dias. Tá? Fagner, querido, um beijo no seu coração, hein? Gente, beijo para vocês. Fui.